Você acabou de jogar no lixo 3 quilos de cinza de madeira da sua churrasqueira, achando que era resíduo inútil. Enquanto isso, seu vizinho pegou a mesma quantidade de cinza, fermentou por 10 dias e agora está colhendo tomates do tamanho do seu punho, com sabor intenso, e plantas que não param de produzir. A diferença não está na cinza, está no que ele fez com ela antes de aplicar no solo. Porque ninguém te explicou que cinza crua é veneno químico para o solo vivo. Mas cinza fermentada é o fertilizante mais potente e equilibrado que você pode fazer em casa sem gastar um centavo. E essa transformação simples de 10 dias separa hortas fracas que dependem de adubo comprado de sistemas produtivos autossuficientes que melhoram a cada temporada. Aqui no Cultivo Educativo você vai aprender exatamente como transformar cinza comum em tônico mineral vivo. Então se inscreve agora no canal porque o que vem a seguir pode eliminar completamente sua dependência de fertilizantes industriais. Se você aplicar cinza crua diretamente no solo, como a maioria das pessoas faz, você vai alcalinizar violentamente o pH, matar micro-organismos benéficos, compactar o solo, queimar raízes delicadas e criar desequilíbrio químico que leva meses para corrigir. Tudo, enquanto poderia estar usando o mesmo material de forma transformada para criar abundância real. Isso não se trata de técnica complicada ou equipamento especial. Isso se trata de entender que minerais crus são agressivos, mas minerais fermentados são compatíveis com a vida. E se você errar nisso, está desperdiçando o recurso mais valioso que sai da sua churrasqueira, lareira ou fogueira. Cinza de madeira crua aplicada em canteiro na primavera pode parecer que está ajudando porque tem potássio, cálcio e micronutrientes, mas o pH extremamente alcalino mata fungos micorrízicos, bactérias fixadoras, minhocas e toda a teia alimentar do solo. As plantas até podem crescer inicialmente pela disponibilidade súbita de minerais, mas o solo morre, compacta. E nas próximas temporadas você precisa de cada vez mais insumos externos porque destruiu a biologia. Enquanto isso, a mesma cinza fermentada por 10 dias com água e açúcar cria tônico mineral, onde micro-organismos transformaram alcalinidade agressiva em solução equilibrada, e os mesmos nutrientes chegam às plantas através de biologia ativa ao invés de choque químico. E a única diferença entre matar o solo ou alimentá-lo por anos é esse processo de fermentação. A razão real pela qual você fermenta cinza é para ativar minerais através de biologia ao invés de química bruta. E isso funciona porque fermentação é exatamente o que a natureza sempre fez com cinzas de queimadas naturais, só que de forma controlada e acelerada. Quando você fermenta cinza, micro-organismos entram em ação, produzem ácidos orgânicos que equilibram pH, quelam minerais, tornando-os disponíveis gradualmente, e criam um ambiente biologicamente compatível, ao invés de quimicamente hostil. Há 3 princípios fundamentais aqui. Primeiro, minerais precisam de biologia para serem assimiláveis de forma saudável. Segundo, pH extremo mata a vida do solo que sustenta plantas. E terceiro, fermentação transforma resíduo agressivo em recurso inteligente. E esse terceiro princípio é onde vamos focar hoje, porque a maioria das pessoas está usando cinza da forma mais destrutiva possível, sem perceber. O ingrediente número 1 é cinza de madeira limpa. Cinza de madeira não tratada, não pintada, não envernizada. Madeira pura, queimada, até virar cinza branca. Nunca use cinza de madeira tratada, compensado, MDF, porque contém metais pesados que contaminam solo. Cinza de churrasqueira com lenha limpa é perfeita. Uma xícara de cinza peneirada rende 4 litros de fertilizante. O ingrediente número 2 é água sem cloro. Cloro mata micro-organismos da fermentação. Use água da torneira descansada 24 horas, chuva, poço ou filtrada. 4 litros de água para uma xícara de cinza. O ingrediente número 3 é fonte de açúcar. Melado de cana, açúcar mascavo, rapadura ou frutas maduras. 2 colheres de sopa de melado ou 3 de açúcar mascavo para 4 litros. Açúcar alimenta bactérias que transformam minerais. O ingrediente número 4, opcional, é inoculante microbiano. Punhado de solo rico, composto maduro ou sobra de fermentação anterior. Acelera e direciona a fermentação. Agora o processo de fermentação. Você mistura cinza peneirada com água sem cloro em recipiente plástico ou vidro, nunca metal, porque cinza é corrosiva. Mexe bem até cinza dissolver completamente. Adiciona a fonte de açúcar e mexe novamente. Se usar inoculante, adiciona e mistura. Cobre o recipiente com pano, nunca tampa hermética, porque fermentação produz gás e precisa respirar. Mas pano protege de insetos e sujeira. Coloca recipiente em local morno, sombreado, sem sol direto. Temperatura ideal entre 20 e 30 graus. E agora você espera. Durante 7 a 14 dias, mexendo uma vez por dia. E observa sinais de fermentação. Nos primeiros 2 dias, pode formar espuma leve na superfície, sinal de atividade microbiana.
Do terceiro ao quinto dia, cheiro muda de alcalino agressivo para levemente ácido e fermentado, parecido com fermentação de vegetais. Do sétimo dia em diante, cheiro estabiliza. Líquido fica mais claro, com sedimento no fundo, e está pronto. Se cheirar forte, podre, amoniacal, algo deu errado. Provavelmente excesso de matéria orgânica ou contaminação. Descarta e tenta de novo ajustando proporções. Quando a fermentação termina, você coa o líquido separando o sedimento. O líquido claro ou levemente turvo é o fertilizante. O sedimento pode voltar para a composteira ou ser aplicado em solo, longe de raízes. E agora vem parte crítica, a diluição. Fertilizante de cinza fermentada nunca usa puro, sempre diluído. Proporção base é uma parte de fertilizante para 10 partes de água. Então 1 litro de fermentado vira 10 litros de solução aplicável. Para plantas sensíveis ou aplicação foliar, dilui ainda mais, 1 para 20. E sempre aplica em solo já úmido, nunca em solo seco, porque mesmo fermentado e diluído, aplicar em solo seco pode concentrar demais ao redor das raízes. O momento de aplicação é estratégico. O melhor momento é antes da floração, quando plantas estão formando botões. Potássio da cinza fortalece floração e frutificação. Segunda aplicação, no início da frutificação, quando frutos começam a se formar. Potássio melhora sabor, firmeza e qualidade. E terceira aplicação, quando plantas mostram sinais de estresse, como crescimento lento ou folhas pálidas, mas nunca aplica mais que 1 vez a cada 15 dias. O solo precisa de tempo para processar minerais. Aplicação excessiva, mesmo de fermentado, pode acumular sais e causar desequilíbrio. Aplicação prática. Para canteiros e hortas, você rega solo normalmente primeiro. Depois, aplica solução diluída ao redor das plantas, evitando contato direto com o caule. 1 litro de solução diluída para cada metro quadrado é suficiente. Para vasos, meia xícara de solução diluída para vaso de 5 litros. E observa a resposta das plantas. Em 3 a 5 dias, você nota folhas mais firmes, cor mais intensa. Em 1 semana, brotações novas mais vigorosas. E ao longo de semanas, floração e frutificação melhoradas. Você também pode usar cinza fermentada para ativar composteira. Adiciona a solução não diluída na pilha de composto, molhando camadas. Minerais e micro-organismos aceleram decomposição e enriquecem composto final. Ou para reanimar solo cansado antes de plantar. Aplica a solução diluída, espera 1 semana e solo recupera a atividade biológica. É por isso que você deve fermentar cinza, porque cinza crua tem potássio, cálcio, magnésio e micronutrientes, mas em forma agressiva e quimicamente disponível, que mata a biologia do solo. Quando você fermenta, micro-organismos transformam esses minerais em formas orgânicas, equilibradas, biologicamente integradas, e quando aplica no solo, não está só adicionando nutrientes, está adicionando vida. Micro-organismos da fermentação colonizam solo, formam simbioses com raízes, ativam ciclagem de nutrientes, melhoram a estrutura do solo. Agora, aqui está a parte que transforma completamente sua forma de cultivar. A ciência da disponibilidade mineral através de biologia. Nutrientes no solo existem em 3 formas. Forma mineral crua, não disponível para plantas. Forma solúvel, quimicamente disponível, mas instável e facilmente perdida por lixiviação. E forma orgânica, ligada a compostos biológicos, estável e liberada gradualmente conforme plantas precisam. Fertilizantes químicos fornecem nutrientes na forma solúvel. Resultado rápido, mas temporário. Perda por chuva, acúmulo de sais, degradação do solo. Cinza crua fornece minerais em forma alcalina, solúvel, mas agressiva. Mata a biologia, compacta solo, efeito destrutivo a longo prazo. Cinza fermentada fornece minerais em forma orgânica, quelatada por ácidos microbianos, estável e integrada à biologia. Plantas acessam conforme precisam, sem desperdício, sem toxicidade, com melhoria progressiva do solo. Aqui está, porque isso é revolucionário. Imagine solo como banco de nutrientes. Fertilizante químico é depósito em conta corrente sem juros. Entra hoje, sai amanhã com chuva ou consumo rápido. Cinza crua é empréstimo com juros altíssimos. Você ganha dinheiro agora, mas paga caro depois em degradação do solo. Cinza fermentada é investimento em poupança com rendimento composto. Entra devagar, fica disponível por tempo prolongado, melhora a estrutura do banco ao invés de desgastá-lo. E ao longo de temporadas, solo fica mais rico, mais vivo, mais autossuficiente. Se você usa cinza crua repetidamente, está alcalinizando progressivamente, matando diversidade microbiana, criando compactação e, eventualmente, solo para te responder. Você precisa de mais e mais insumos para obter mesmos resultados. É espiral descendente. Se você usa cinza fermentada corretamente, está construindo fertilidade. Cada aplicação adiciona minerais e biologia. O solo fica mais solto, mais escuro, mais vivo. E com o tempo, você precisa de menos fertilizante, porque o solo está ciclando nutrientes eficientemente sozinho.
É espiral ascendente. A outra coisa absolutamente crítica é respeitar limites. Solo tem capacidade limitada de absorver minerais sem desequilibrar. Sinais de excesso são folhas com bordas queimadas, crescimento excessivamente vegetativo com pouca floração ou crosta esbranquiçada na superfície do solo, indicando acúmulo de sais. Se você vê esses sinais, para de aplicar imediatamente, rega abundantemente para lixiviar excessos e adiciona matéria orgânica rica em carbono como serragem ou folhas secas para equilibrar. Mas se você segue proporções corretas e intervalos adequados, isso não acontece. Aqui está o que fazer na prática completa. Você junta cinza limpa de churrasqueira, lareira ou fogueira. Peneira para remover pedaços grandes de carvão. Separa uma xícara, mistura com 4 litros de água sem cloro em balde plástico. Adiciona 2 colheres de sopa de melado ou 3 de açúcar mascavo. Opcional. Adiciona um punhado de terra rica ou composto. Mexe bem. Cobre com pano. Deixa em local morno e sombreado. Mexe uma vez por dia. Observa cheiro e aparência. Depois de 7 a 14 dias, quando o cheiro está levemente ácido e fermentado, coa. Dilui uma parte de líquido em 10 partes de água. Aplica em solo úmido, ao redor de plantas, evitando caule. 1 litro de solução diluída por metro quadrado. Repete a cada 15 dias durante fase de crescimento ativo, floração ou frutificação. E observa resultados. Plantas mais vigorosas, cores mais intensas, produção aumentada. O resultado de usar cinza fermentada consistentemente é transformação profunda do solo. Primeiro mês, plantas respondem visivelmente com crescimento mais forte e folhagem mais verde. Segundo e terceiro mês, solo começa a mudar textura, fica mais solto, mais escuro, mais fácil de trabalhar. Minhocas aparecem em maior número. Sexto mês, você nota que plantas são mais resistentes à seca, porque raízes estão mais profundas. Resistentes a pragas, porque tecidos estão mais fortes. Resistentes a variações climáticas, porque solo tampona melhor mudanças bruscas. 1 ano de uso consistente, solo está visivelmente mais vivo. Há mais atividade na superfície, mais decomposição rápida de matéria orgânica, mais formação natural de humus. E você percebe que precisa de menos intervenções externas, menos rega, menos tratamentos. 2, 3 anos, você tem solo verdadeiramente autossuficiente que produz abundantemente com mínima adição de insumos externos. É transformação que se constrói, camada sobre camada, temporada sobre temporada. O sistema, em uma frase, fermente para transformar, aplique para construir. Cinza de madeira limpa, água sem cloro, fonte de açúcar, opcional inoculante microbiano. Fermentação de 7 a 14 dias em local morno. Diluição de 1 para 10 antes de aplicar. Aplicação quinzenal em solo úmido durante fases de crescimento. E resultado é solo progressivamente mais rico, mais vivo, mais produtivo. Você não precisa comprar fertilizantes caros. Você transforma resíduo em recurso usando biologia. Isso é conhecimento que agricultores tradicionais brasileiros sempre tiveram. Observavam natureza, viam que após queimadas seguidas de chuvas prolongadas, vegetação voltava mais forte. Entendiam que tempo e umidade transformavam cinza agressiva em fertilidade. Fermentação é a versão controlada e acelerada desse processo natural. E agora você pode aplicar em casa, em qualquer escala, de vaso no apartamento a hectares de horta. Fermente a cinza, alimente o solo vivo. E assim, você transforma sua horta de dependente de insumos externos em sistema autossuficiente que melhora a cada temporada. Um solo bem nutrido, com cinza fermentada, não precisa de fertilizante químico todo mês, produz mais com menos, mantém plantas saudáveis naturalmente e constrói fertilidade que dura anos. Mas um solo tratado com cinza crua ou produtos químicos te escraviza. Você alimenta sempre, gasta sempre, e solo piora progressivamente. Você não está apenas fazendo fertilizante caseiro, você está mudando completamente sua relação com o solo e com o cultivo. Está entendendo que crescimento real vem de biologia ativa, não de química forçada. Está recuperando a autonomia que era comum há gerações, mas foi perdida com a industrialização da agricultura. Está participando conscientemente de ciclos naturais que sempre sustentaram vida. Uma horta alimentada com cinza, fermentada por 3, 5, 10 anos, se torna ecossistema produtivo que trabalha sozinho. Solo rico, plantas fortes, colheitas abundantes, e você como facilitador ao invés de fornecedor constante de insumos. E a diferença entre construir esse sistema sustentável e ficar dependente de produtos comprados está em entender e aplicar essa técnica simples de fermentação. Não é sorte. Não é solo naturalmente fértil. É conhecimento aplicado com consistência. Agora me diz nos comentários, você tem acesso a cinza de madeira regularmente? De churrasqueira, lareira, fogão a lenha, e você já usou cinza no jardim antes? Como foi a experiência?
Conta aí embaixo, porque quero saber se você vai testar essa técnica de fermentação ou se já conhecia esse método. E se você testar, volta aqui e compartilha os resultados. A comunidade do Cultivo Educativo cresce quando todo mundo compartilha experiências reais.